Era só mais uma noite como as outras, até que eu vi aquela criatura 2 vezes na mesma semana e trouxe o terror para minha casa. Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite a todos. E agora então, vamos para o relato de hoje, que é do Sr. Jorge. Esse acontecimento foi na cidade de Apucarana, que fica no interior do estado do Paraná. Esse relato foi no ano de 1997, quando ele tinha 38 anos. E tudo começou assim. Eu tinha comprado um carro novo para trabalhar. E também eu usava esse automóvel para dar uns rolês pelo vilarejo que eu morava. Em certa madrugada que eu estava voltando do meu serviço, e quando eu cheguei perto da minha casa, eu vi uma coisa estranha. Dentro da casa do meu vizinho tinha um animal que parecia ser um cachorro, mas estava em pé, igual um homem. E o estranho é que esse bicho tentava olhar por dentro da janela daquela casa. Eu levei um baita susto em ver aquilo, mas como eu já tinha chegado em minha residência, eu não voltei para a casa do meu vizinho para ver que tipo de animal era aquele. Mas eu fiquei encucado, porque aquela criatura era do tamanho de uma pessoa. Então, com isso, eu entrei na minha casa. Eu fui comer alguma coisa antes de dormir. Mas aquela imagem daquele bicho que eu tinha acabado de ver não saía da minha cabeça. Mas nesse dia, como eu estava muito cansado, eu acabei deixando isso para lá e fui dormir normalmente. Mas depois, no outro dia, quando amanheceu, eu fui conversar com o meu vizinho, em que eu tinha visto aquele animal em sua casa, para saber se ele teria visto aquele bicho, porque eu estava muito preocupado. E quando eu contei esse relato para ele, o homem ficou assustado com o que eu falei. Eu avisei o vizinho também para ele não deixar as suas portas e janelas abertas durante a noite. Mas depois disso tudo, eu voltei à minha vida normalmente. E passou-se alguns dias, e eu não vi mais aquele bicho pelo meu bairro. E com isso, eu acabei esquecendo essa história. Mas certo dia, eu estava voltando do meu serviço de carro na noite. E passei em um mercado e comprei algumas carnes. E depois eu cheguei em minha casa com o meu automóvel novo. E era por volta das 2 horas da madrugada. Mas de repente, quando eu entrei no quintal da minha casa e desci do carro, eu percebi que tinha vários cachorros na rua latindo para alguma coisa. Mas eu entrei dentro da minha residência, mas os latidos dos cães na rua não paravam. Então, eu resolvi olhar pela janela para ver de onde vinham os latidos. E vi que os cachorros estavam dentro da mata latindo para alguma coisa. Mas depois de algum tempo, o latido pararam. E depois eu fui tomar um banho. E logo quando eu saí do chuveiro, eu já estava pensando em ir buscar as carnes que eu tinha deixado dentro do carro. Mas enquanto eu estava trocando de roupa, eu comecei a ouvir uns barulhos estranhos, bem no meu quintal. E era tipo sons que parecia ser alguma coisa sendo arranhada. Aí eu resolvi ir para a porta da casa, para ver o que estava acontecendo. E quando eu abro a fechadura, eu vi uma criatura bem preta do lado do meu carro. Estava em pé, com as mãos no vidro do meu automóvel. E com certeza tinha sido atraído pela carne que estava ali trancada. E foi quando, pelo barulho da porta abrindo que eu fiz, aquela criatura virou a sua cabeça e olhou nos meus olhos. E fez um olhar de raiva para mim. E nessa hora eu percebi que aquilo era um lobisomem, porque a cabeça era parecida com a de um cachorro, mas os olhos daquela fera eram bem amarelado mesmo, que tinha um reflexo fora do normal. E o corpo daquele bicho era todo peludo, tipo de uma cor bem escura. Nesse momento eu fechei a porta de casa e rapidamente tentei me recuperar do susto que eu tinha acabado de ver. Mas essa criatura já não estava mais pelo meu quintal.
Eu estava cabreiro com aquele bicho. Eu peguei um banco de madeira que eu tinha dentro de casa e fiquei armado com ele. Eu iria atacar nessa criatura se ela tentasse aparecer ou entrar por alguma entrada da casa. E de repente eu escutei barulhos de passos no fundo da minha casa. E uns sons tipo parecendo uma respiração rápida. E logo a seguir eu vi a maçaneta da porta sendo mexida. E com certeza era aquele lobisomem tentando entrar para dentro da minha residência. Esse bicho estava tentando me aterrorizar. E mesmo com medo, nesse momento eu não tive outra escolha. Acabei acordando a minha mulher. Eu falei para ela não fazer barulho, porque tinha entrado uma onça dentro do nosso quintal, e que eu iria tentar sair da residência com o carro. Enquanto aquele bicho tentava entrar pelas portas do fundo da minha casa, eu aproveitei e rapidamente cheguei até o meu carro. Eu liguei, e nesse momento aquela criatura apareceu de novo e veio para cima do meu automóvel. Mas eu tentei jogar o meu carro em cima dessa criatura, mas esse bicho conseguiu escapar do atropelamento e correu para ficar escondido atrás da parede da minha casa. Mas espertamente eu comecei a tocar a buzina do carro várias vezes e deu certo, porque aquele lobisomem acabou se irritando e pulou o cercado da minha casa e foi embora. E com isso eu aproveitei e encostei o meu automóvel bem perto da porta. E a minha mulher entrou dentro do carro e saímos dali rapidamente. Mas a minha esposa falou que aquele animal não era uma onça e parecia ser alguma espécie de lobo. Aí eu abri o jogo com ela e falei que era um lobisomem que estava no nosso quintal. Nessa madrugada eu fui para a casa da minha sogra e dormi lá. Mas quando amanheceu eu acabei voltando para a minha residência e tentava achar alguma coisa por ali relacionada com aquela fera. E já pensei em dar um jeito dessa criatura não entrar mais pelo meu quintal, porque uma das coisas que eu não tinha por ali era um cachorro. E também eu aproveitei e nessa época eu mandei arrumar a minha espingarda de caça que estava quebrada, para garantir se aquela fera resolvesse voltar em casa outra vez. E eu ficava muito preocupado porque eu vi essa criatura 2 vezes na mesma semana. E com certeza poderia acontecer do lobisomem aparecer outra vez. Mas em uma certa vez, no dia da minha folga, eu estava em um bar bebendo cerveja. E já era por volta das 11 horas da noite. E depois de um tempo, o dono do estabelecimento começou a fechar o bar. E depois eu vi que tinha um morador de rua parado ali na frente. E o dono do bar disse que esse homem ficava andando na madrugada pelo vilarejo. E não sabia quem era esse mendigo. Eu nunca tinha visto ele pelas ruas. E fiquei encucado com isso, porque aquela criatura poderia pegar esse morador de rua a qualquer hora. Então eu fui conversar com ele, para saber onde ele dormia. E esse mendigo falou que só estava de passagem na cidade e que dormia ali perto do bar mesmo. Eu avisei que tinha um animal rondando por aí na parte da noite e que não era bom ele ficar dando bobeira na madrugada, porque se essa criatura ouvisse, com certeza ele iria ser atacado, porque os locais na região era praticamente só de ruas de terras e com muitas poucas casas. Mas depois dessa conversa, o morador de rua não ligou muito para o que eu disse. Ele falou que iria dar umas voltas pelo vilarejo, mas eu acabei indo embora para minha casa. Mas nessa época, a minha espingarda já estava arrumada. E se eu visse essa criatura outra vez, eu iria atirar sem pensar. Mas ainda bem que não vi nunca mais esse lobisomem. E passou-se vários meses depois da aparição da criatura. E o dono do bar, onde eu sempre tomava algumas cervejas, me falou que aquele morador de rua que apareceu aqui no bairro, ele não viu mais.
E que também esse homem foi visto muitas vezes no meio das matas, e parecia que ele dormia por lá. Bom, é de desconfiar desse mendigo, mas nunca se sabe quem era de verdade que virava esse bicho. E ainda bem que o único prejuízo que eu tive com esse lobisomem foi que aquela criatura arranhou um pouco o vidro do meu carro novo. Mas uma coisa é certa, eu vi essa criatura lobisomem 2 vezes na mesma semana. E se não fosse o meu carro, eu não saberia o que poderia ter acontecido comigo naquela noite. Bom pessoal, se você gostou do relato, dê um like e se inscreva.